Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje vamos mostrar que mais da metade dos estudantes que concluíram o curso superior trabalham em áreas diferentes das quais se formaram. Você sabe o que significa ipso facto, ipso iure? Ipso facto? Não, não tenho ideia. Iure. O que é isso? Conheça as novas instalações da Biblioteca do TRT de Minas. E no quadro Profissão da Hora, vamos mostrar como trabalham os analistas de mídias sociais. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Fazer um curso superior é o sonho de muitos jovens. Na hora de escolher a profissão, muita gente já se imagina no futuro, trabalhando na área e com muito sucesso. Mas nem sempre é possível alcançar esse sonho. Uma pesquisa do IBGE revela que 53% dos brasileiros graduados atuam em áreas diferentes das quais se formaram. Veja na reportagem de André Salles. Paixão pela confeitaria, vontade de voltar para a cidade onde vive a família e de abrir o próprio negócio. Essas foram as principais razões que fizeram Mariana deixar o emprego na área de marketing para começar a produzir bolos. O crescimento da clientela foi rápido e hoje são vendidas cerca de 170 unidades por mês. 10 dias antes do Natal, eu fiz um cardápiozinho desses dois produtos e mandei por WhatsApp para os meus amigos, assim. E nesses 10 dias eu produzi quase 500 unidades desses dois produtos. Nesse momento eu falei, opa, eu acho que o negócio vai começar a tomar forma e de uma coisa, de um tamanho às vezes, uma escala que eu não estava esperando. Daí veio a ideia de fazer a história da bike, aproveitar o momento de food trucks e food bikes para ir com a cara para a rua, assim. Então, hoje, o ponto que a minha empresa tá eu tenho uma base de encomendas legal, uma cartela de clientes fiéis, posso chamar assim, e trouxe a novidade da bike como uma forma de colocar minha cara na rua e divulgar mais a minha marca. Com formação acadêmica em publicidade e design, Mariana utiliza conhecimentos das áreas para agregar valor aos produtos. Eu sempre me preocupo em estar muito gostoso, mas também me esmero muito para que fique muito bonito. Então eu acho que isso traz um diferencial e às vezes a bagagem que eu tinha me dá mesmo esse repertório para fazer embalagens diferentes, formatos diferentes. Então isso ajuda bastante mesmo. Segundo o IBGE, 53% dos brasileiros atuam em áreas diferentes das quais se formaram. A satisfação no trabalho aparece como elemento fundamental para a mudança. Quando eu fazia as vitrines e as coisas de marketing, enfim, é muito bacana você ter o seu trabalho elogiado e tudo mais. Mas você sabe que passou por processos muito grandes e por várias pessoas e gargalos que você teve que moldar aquilo de uma forma. Aquilo não saiu 100% da forma que você queria. E hoje aqui dentro da minha empresa, dentro da minha cozinha, eu consigo desenvolver os produtos 100% do jeito que eu idealizei e que eu pensei. Então hoje quando eu tenho um elogio do meu trabalho, assim, parece que tá falando de mim, sabe? Porque é infinitamente melhor e mais satisfatório, assim. A mudança de carreira é um processo complexo que demanda reflexão e orientação profissional. Esse profissional, ele vai ajudar na escolha mais assertiva, dar as diretrizes, ajudar a fazer um mapeamento de mercado, que é buscar quais as empresas, como que é este mercado profissional, como que é a remuneração, a faixa de remuneração que ele pode conseguir após fazer a transição de carreira. E foi depois de muita reflexão que Níris decidiu migrar da geologia para o patchwork. Com pedaços de tecidos, a empresária produz de tudo. Em pouco tempo, aquilo que era um hobby se tornou negócio. Um aspecto que é importante é a realização financeira. Mais do que isso, que eu acho que é a realização profissional com plenitude.
Talvez eu fosse uma boa geóloga, mas eu não sei se isso seria a minha felicidade. No dia a dia de trabalho, Niri se vale dos conhecimentos adquiridos na área de formação. A geologia, ela tem o mesmo, o básico de todo o curso da área exata, né? Então são muitos cálculos, muitas físicas. Então eu usei, a princípio, todo esse conhecimento para desenhar colchas maravilhosas, sabe? Que assim, as pessoas ficavam encantadas. As professoras que me ensinaram falavam, mas não é possível, você já sabia isso. Desde que seja planejada e bem orientada, a mudança de profissão tende a ser benéfica. Na maioria das vezes é uma mudança benéfica, porque ela passa a atuar naquilo que ela gosta, que ela, né, faz bem, o que deseja. Eu hoje aprendi que se eu buscar a felicidade, o dinheiro está incluído no pacote. Que ninguém vai ser feliz sem ter o dinheiro, sem ter o conforto, sem ter tudo isso. Mas se eu buscar só o dinheiro, talvez a felicidade não esteja incluída nele. Hoje em dia, o que eu tenho de satisfação pessoal vai muito além do que... e profissional também. Hoje eu tenho muito mais segurança de um bolo que eu faço do que antes um layout que eu fazia como designer ou uma vitrine que eu desenvolvia dentro da moda, assim. Agora é hora do quadro Que é isso? Você sabe o que significa ipso fato, ipso iure? Que é isso? 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 Ipso facto. Você sabe o que significa? Pra ser sincero, eu não tenho a menor ideia. Ipso facto. Não, não tem ideia. Ipsilon facto é coisa de computador, de factory, não? De trocar cheque, não? Faz a mínima ideia. É de comer? Ipso fato? É o fato, é. Ipso iure. Ipso iure. Ipso iure. Mas isso é japonês, hein? Ipsi Yuri. Já ouvi falar, mas não sei o que é, né? Ipso Yuri, o nome de uma pessoa. Yuri. Iu, peru. Yuri. É um verme. Yuri. Não. Ipso é o ipso do Yuri. O que tem? Que é isso? Ipso facto significa que a consequência declarada ela decorre do próprio fato. Como exemplo, a gente pode citar uma situação em que o juiz declara que a parte, ao impugnar determinados documentos ou em um determinado prazo, deveria ter requerido uma prova pericial. Como não o fez, ipso facto ocorre a preclusão processual, ou seja, a parte perde o direito de requerer aquela prova em decorrência de não ter feito, de não ter praticado aquele ato no momento correto. Por outro lado, ipso iure significa que a consequência decorre do próprio direito. Então, um exemplo que a gente pode dar sobre isso é o caso de um sucessor em uma relação, em uma empresa. O sucessor assume ipso iure as obrigações trabalhistas do empregador que é o sucedido naquela relação, naquele contrato de trabalho. Então é isso, ipso facto é em decorrência do fato, ipso iure em decorrência do direito. O TRT de Minas inaugurou as novas instalações da sua biblioteca. Agora ela está localizada no prédio histórico do tribunal, no centro de Belo Horizonte. Quem gosta de ler sente afeto pelos livros, gosta de tocá-los, manuseá-los e levá-los consigo em seu dia a dia. E são esses leitores que dão sentido à existência das bibliotecas. A biblioteca do TRT de Minas possui frequentadores assíduos, como a servidora Terezinha, formada em letras e apaixonada pelos livros. Eu tenho uma paixão especial por livros. O livro de papel, ele te dá uma oportunidade ímpar é como saborear um prato. O espaço sempre se destacou pelas instalações adequadas e por fornecer a seu público informações necessárias ao estudo e compreensão do direito, da doutrina e da aplicação das ciências jurídicas. A biblioteca do TRT de Minas foi inaugurada em 23 de maio de 1975. De lá para cá, passou por algumas reorganizações.
A partir de agora, ao completar 40 anos, entra em uma nova fase. Ela foi reunificada e ocupa novo espaço físico. Com a mudança, a biblioteca passou a ocupar o prédio da Rua Curitiba, que será transformado no Centro Cultural do TRT da Terceira Região. O objetivo maior do tribunal é transformar este prédio da Rua Curitiba num centro cultural. E, evidentemente, um centro cultural, ele começa com a sua biblioteca. Mais conhecimento para os gestores do TRT de Minas. A Escola Judicial realizou um workshop sobre governança corporativa. O objetivo da atividade é modernizar a gestão administrativa do tribunal. Gestores que fazem parte da alta administração do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais participaram do workshop de gestão corporativa. O objetivo da atividade é apresentar o contexto institucional do tribunal e a importância da administração estratégica. Especialista na área, a consultora Adriana de Andrade Solé coordenou o workshop. Uma estrutura de poder, qualquer que seja ela tem que ser legitimada primeiro para o seu público interno e, no caso de um setor público, externamente ela precisa ser sancionada, né? E essa questão não só da meritocracia, mas a questão da sucessão nos órgãos públicos, né? Na continuidade do trabalho, na questão da conformidade legal e principalmente na questão do exemplo tão necessário hoje em dia, né? O workshop é uma realização da Escola Judicial do TRT Minas e evidencia a preocupação do tribunal com a modernização administrativa do órgão. A presidente do TRT Minas, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, destacou a importância de capacitar os gestores. Hoje, nós todos temos que preocupar com a capacitação das pessoas, sobretudo dos nossos gestores. Isso é uma realidade que tem que ser uma preocupação, senão não há como se manter num patamar satisfatório nesse aspecto administrativo. No dia 14 de outubro, um segundo workshop será realizado com outras gerências do TRT Minas. No próximo bloco, você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a importância do laudo pericial. E no quadro Profissão da Hora, você vai conhecer o responsável por divulgar a marca e os serviços das empresas nas redes sociais. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas com Natália Pacheco. Município de Araguari é condenado por descumprir o piso salarial nacional para o magistério público. A decisão partiu da 4ª turma do TRT de Minas, que reconheceu a uma professora de ensino básico o direito às diferenças salariais. De acordo com o relator do processo, desembargador Paulo Chaves Correia Filho, a posição consolidada na jurisprudência é a de que a legislação estadual não pode estabelecer valores menores do que os fixados pelo piso nacional. O relator acrescentou que cabe ao município respeitar o piso estabelecido na lei federal, podendo, para tanto, solicitar a complementação dos recursos necessários ao Ministério da Educação e Cultura. O laudo pericial auxilia os juízes no processo trabalhista. Mas será que o magistrado pode discordar desse documento? Veja na entrevista realizada pela repórter Camila Cambraia. Durante o processo trabalhista, um laudo pericial pode ser solicitado. Mas será que o magistrado é obrigado a aceitar esse laudo ou ele pode discordar? É sobre esse assunto que eu converso com a desembargadora Deoclésia Morelli Dias.
Desembargadora, recentemente uma decisão do tribunal contrariou o laudo de um perito. Por que isso aconteceu? Esse acordo ele manteve a sentença de primeiro grau, né? E é uma matéria que gira em torno do adicional de insalubridade, feito o laudo pericial, porque é obrigatório, em questões de insalubridade e periculosidade, é obrigatória a perícia. Feito o laudo, o juiz entendeu em rejeitar este laudo e, com base em outras provas, deferir o adicional. O laudo foi pela a conclusão no sentido que não era devido ao adicional de insalubridade. O juiz não aceitou porque o juiz não está submetido àquela prova obrigatoriamente. As nossas provas no processo têm o mesmo valor, não há uma prova superior à outra. Ela é obrigatória, mas o que predomina é a convicção do juiz. Ele vai examinar todas as provas e formar o seu convencimento. E qual foi o motivo da divergência entre o laudo do perito e a decisão do magistrado? A autora, a função dela era colocar, acondicionar e retirar produtos perecíveis da cama fria. Então ela entrava e saía algumas vezes no dia. Aí é que deu toda a diferença. O perito entendeu que ela, pelas informações que ele colheu na empresa, ela adentrava a câmara fria rapidamente, 2 a 3 vezes por dia. Então, ele entendeu que esse adentramento não traria direito ao adicional de insalubridade, porque não era habitual. E o juiz, ao contrário, ele afastou essa questão porque, com base na prova oral, ele viu que foi demonstrado que ela, a reclamante, adentrava mais de 1, 2, 3 vezes. Então, era uma conduta habitual. Apesar de rápida, por 1 minuto, né, era intermitente, mas se tornou habitual. Por quê? Porque foi repetidamente, várias vezes no dia. E isso criou uma condição ex-adversa à saúde do trabalhador. Essa decisão mostra, tanto o juiz de primeiro grau como a turma que aqui referendou essa decisão, que a prova pericial é obrigatória em casos de perícia e periculosidade, mas o juiz não está adestrido a esse laudo. O próprio Código de Processo Civil autoriza, desde que ele forme seu convencimento com base em outras provas. Já aconteceu um arrombamento que a gente conversou com a pessoa que nos atendeu, que falou que era empregada doméstica, mas ela falou que não tinha autorização para permitir a nossa entrada. Então nós fomos, nessa vez eram 3 oficiais, polícia, chaveiro, reclamante e tal. Arrombamos a porta, ele tentou arrombar a porta da sala, estava difícil. Fomos para a porta, arrombamos a porta da cozinha. E a gente sabia que tinha gente em casa, então o que aconteceu? Os policiais entraram de arma em punho, né, entrando assim, fazendo aquele negócio e tal. E a gente naquela tensão, porque sabia que ia ter um enfrentamento, porque a pessoa estava lá, não permitiu, e a polícia entrando. Aí quando a gente foi entrando, chegamos num quarto, tinha uma empregada com uma criança, um bebê. Mas por que você não permitiu que a gente entrasse sem problema? Ah, não, porque a patroa falou que não era para entrar. Aí a gente fazendo a penhora e tal, aí daí uma meia hora chega a sobrinha da executada lá. Ah, mas por que aconteceu isso? Eu falei, mas aconteceu isso porque não foi permitida a entrada dos oficiais, a gente tentou negociar. Redes sociais. Quem é que não dá uma olhadinha pelo menos uma vez ao dia? São tantas pessoas conectadas que as empresas resolveram investir nesta ferramenta de marketing. Para fazer esse serviço, é preciso se informar e também se profissionalizar. A carreira do analista de mídias sociais você confere agora no quadro Profissão da Hora. O Brasil é o país onde mais pessoas usam as redes sociais no mundo. Uma pesquisa recente mostra que só o Facebook recebe quase 60 milhões de acessos de brasileiros diariamente. Com tanta gente conectada, empresas encontram na internet um espaço para a divulgação e até a consolidação das marcas. Hoje, quase 90% delas utilizam pelo menos uma mídia social como plataforma de comunicação. Mas como monitorar tudo isso? Como saber se as redes sociais geram lucros?
Muitas empresas já estão se especializando neste novo mercado. Companhias grandes e até mesmo as pequenas mantêm departamentos específicos para esse setor. Esta agência de comunicação cuida das redes sociais de 15 empresas. Aqui, elas são monitoradas e abastecidas com informações que têm o objetivo de atrair a atenção dos usuários. Um trabalho estratégico e que exige profissionais qualificados. Acho que o primeiro passo é mostrar para o cliente que rede social não é um trabalho de curto prazo, é de médio a longo. Então a gente já começa a trabalhar isso desde o momento que o cliente é captado pela agência e depois vai mostrando para ele a importância de ter através dos resultados do dia a dia. Então toda a estratégia criada para a inserção em redes sociais contribui para os resultados que são avaliados pelas métricas e vão contribuindo para reverter em presença nas lojas físicas. Os responsáveis por esse tipo de serviço são os analistas de mídias sociais. Ana atua no ramo há 3 anos. Ela atende 5 clientes e conta que é preciso ter técnica para atingir resultados satisfatórios para as empresas. Muitas vezes as pessoas acham que é só simplesmente ir lá, colocar uma foto bonitinha e um texto, mas é muito mais do que isso. Você tem que avaliar o período, o horário, como seria a forma que aborda melhor o seu público tende qual rede social que o seu público está, se ele está numa rede que seria mais simples ou numa rede mais corporativa. Então é uma série de fatores que são analisados, além de simplesmente um post naquela matéria. A profissão de analista de mídias sociais ainda não é regulamentada e o salário varia de R$1.000 a R$5.000 na região sudeste do país. Wander é professor e presta consultoria na área. Ele tem 7 anos de experiência e hoje trabalha em casa. O consultor diz que o mercado é promissor, mas para ter sucesso na profissão, algumas características são importantes. Ela tem que saber e gostar muito de escrever e de ler, ser uma pessoa que gosta de ouvir, porque você trabalhar com social media, você vai receber comentários, né, e feedbacks positivos e negativos. Outra coisa, gostar de pesquisar também, ler livros, acompanhar blogs e sites que falam sobre esse tipo de assunto. Eu acredito também que quando a pessoa já tem uma presença na internet, é um blogueiro, é um influenciador digital, é muito mais fácil entrar nessa área, porque ela já conhece o mecanismo, já sabe por onde andar, quais os caminhos seguir. E mesmo assim, tendo esse tipo de experiência, a gente ainda fica muito perdido porque é uma profissão nova e nem todo mundo está querendo mesmo se atualizar, querendo pesquisar sobre as coisas que estão acontecendo. Wander explica que, além dessas características, para quem quer trabalhar com mídias sociais, capacitação é fundamental. Procurar cursos, procurar palestras, seguir os influenciadores, observar o que está acontecendo nos outros países, ficar monitorando as marcas também, porque às vezes um insight interessante pode te dar alguma ideia para fazer um trabalho diferenciado no lugar que você está atualmente. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises deste programa toda terça e quinta-feira às 10 horas da noite e sexta-feira às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!